já ouviu falar? Ela foi uma das precursoras de pregar muitas coisas que talvez não sejam bíblicas, assim. Por exemplo, retaliação espiritual. A gente não consegue achar isso nas escrituras bíblicas. O diabo, ele não tem poder para tocar em você. Quando a gente vai para Jó, o que acontece em Jó? Toda vez que o diabo vai tocar em Jó, ele pede permissão para Deus. Então, toda a soberania e todo o poder está em Deus. E a gente tem que entender isso. A gente tem que, mais que entender isso, a gente tem que viver isso. A gente está com aquele que venceu a morte. A gente está com aquele que venceu as mentiras, o diabo, o inferno. Ele venceu tudo. E é um conceito errôneo, porque Deus, desde o princípio, Ele convida a gente para estar nesse lugar. Ele convida a gente para estar no lugar de intercessão, para estar no lugar de intimidade com Ele. Porque uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui hoje também, é que o lugar de intercessão, muitas vezes, ele pode ser solitário, mas é um lugar muito de intimidade com Deus. É um lugar que você vai ter muita intimidade com Deus. E aí a gente vai falar um pouco hoje também. E aí, a gente vai passar para o próximo slide, que diz que intercessão é serviço. Amém. Intercessão é serviço. Mas o que é serviço? Serviço é servir. Se deriva, né? A palavra servir. A gente tem que entender uma coisa. E aí a gente tem, eu até botei esses dois círculos, para a gente entender uma coisa. Todo mundo aqui já passou pelo ensino médio, né? Acho que não tem criança aqui, só a de cola. Mas a gente já ouviu falar sobre o diagrama de Venn? Já viu falar, né? Que é a teoria de conjuntos. E na matemática, tá vendo que tem uma interseção? Uma parte que as duas bolas, elas se encontram, na matemática é chamada de interseção. E interseção é basicamente isso. É você ter parte com Deus, mas você ter parte também com a igreja, com o povo de Deus. E aí, alguns conceitos que a gente pode falar que intercessão é serviço, intercessão é ser parceiro de Deus, ser amigo dele. Intercessão é se colocar entre Deus e o povo. E aí a gente vai entender por que é se colocar entre Deus e o povo daqui a pouco. Intercessão só se coloca em intercessão aquele que tem parte com Deus e comunhão com Ele e com a igreja. E aí a gente já bate um pouco nos desigrejados, assim, de tipo, as pessoas que entendem que não precisam de igreja, que eu estou servindo a Deus aqui da minha casa. Como que a gente consegue colocar esse conceito numa pessoa que não tem parte com Deus, não tem parte com a igreja? Se diz que tem parte com Deus, mas não tem parte com a igreja. Então é importante a gente entender também. Intercessão é entrar em parceria com Deus. Amém. E entrar nesse lugar é principalmente parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Quando eu fui para a F-Hop, em 2023, não sei, não lembro mais. Não tem muito tempo. Uma coisa que me pegou muito assim, foi o quão egoísta eu era no lugar de oração. Por quê? Porque eu percebi que a maior parte do tempo que eu gastava orando, que eu gastava na intimidade com Deus, era sobre orar coisas sobre mim, orar sobre coisas que me envolviam, orar sobre coisas que tinham a ver comigo. E intercessão é muito mais que isso. É parar de olhar para o nosso próprio umbigo. É parar de olhar para a gente mesmo, sabe? E continuando a história, quando eu fui para lá, eles têm alguns vocabulários diferentes, e aí eles chamam de peso de oração. Peso de oração. E cada um tinha um peso de oração naquele lugar. E eu, assim, achei estranho, assim,
peso de oração, o que é isso? E aí eles explicaram assim, cada um é comovido por uma dor do coração de Deus. Por exemplo, hoje o meu peso de oração é sobre órfãos e viúvas. Então, por essas pessoas, eu gasto orando, gastando a minha vida para que esses órfãos possam achar uma paternidade em Deus, para que as viúvas elas possam achar um prover em Deus. E não só órfãos e viúvas, mas tem muitas pessoas lá, e tipo assim, tinha turnos de oração que a gente fazia, que a pessoa ela rolava de gritar, assim, porque mexia muito forte com o chamado dela, assim, para esse lugar de intercessão, porque um dos exemplos era tráfico sexual, tráfico humano, no caso. E falava muito, assim, pessoas em situação de vulnerabilidade, assim, pessoas que tiveram contato com estupro, e essas pessoas, elas viviam. Então, a casa de oração, a FHOP é uma casa de oração, na verdade, a FHOP ela é filha do IHOP. E o IHOP, desde 99, eles oram sem cessar. 24 horas. Então, são vários turnos de músicos que tocam 2 horas, troca o turno, só que é 24 horas. E aí, a gente vai sair um pouco do escopo, mas é legal falar também, porque eles se baseiam numa adoração davídica. O que Davi fez quando ele resgata a Arca da Aliança? Ele institui 3 famílias de levitas para tocar para a Arca de Deus. E essas três famílias, Asaf, Emã e Jedutum, eram escaladas, né? Eram escaladas e era 24/7, ou seja, 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem parar. Então, se derivou muito disso. A FHOP não é 24/7, mas tem algumas casas de oração espalhadas pelo país que já tentam fazer. Precisa de muita mão de obra, precisa de muita gente. Só que nós cremos que é chegado o tempo assim que a igreja ela vai crescer em maturidade para entender o valor de estar na casa de oração, para entender o valor de estar nesse lugar, nos muros da oração, de se colocar na brecha, de viver uma vida de oração, de viver uma vida olhando para aquele que realmente importa, sabe? E aí, entrar em parceria com Deus. A gente vai para esse tema agora. E entrar em parceria com Deus é entender também que, pelo que Deus tem sofrido, Deus ele está feliz com tantas coisas ruins acontecendo na Terra. E ser amigo é justamente isso. Como é que eu não vou me compadecer com a dor do meu amigo? Se eu me digo amigo de Deus, Deus, pelo que o Senhor tem sofrido hoje, e a gente crê que Deus fala, Ele vai colocar no nosso coração. São órfãos, são milhões de pessoas que abandonam crianças em cestas de lixo, são milhões de pessoas que são sequestradas para tráfico humano, crianças que são sequestradas para tráfico sexual, sabe? Tem contextos também de escravidão que até hoje acontecem no Brasil, e estar nesse lugar é estudar essas coisas também, sabe? É viver essas coisas, é estudar o índice, de missionários. Na minha igreja a gente tem um relógio de oração, que eu acho que vai fazer quase 1 ano já, e aí todos os dias, meia-noite, tem a oração, e aí a gente ora por diversas coisas. E aí eu já fui convidado para orar sobre os missionários. E aí, se eu não me engano, é mais de 4.700 missionários, se eu não me engano, esse dado é de 2024 ou 2023, que morreram por amor de Jesus. E a África, assim, disparado, o lugar que tem mais perseguição. A janela 24/7 também. Não, esqueci. É 24. Mas é uma janela de longitude e latitude que tem muita perseguição. Ali no Oriente Médio, mais ou menos, naquela faixa. Tem muita perseguição
pelos nossos irmãos em Cristo. Então, será que a gente tem se compadecido desses irmãos? São irmãos que estão sofrendo, são irmãos que perdem a casa, perdem tudo que eles têm, por amor a Jesus. A gente tem tudo aqui, e amém, glória a Deus por isso. Mas é sentir a dor que Deus sente. Deus, Ele se compadece do sofrimento dos seus filhos. E a gente, como amigo do noivo, a gente tem que estar nesse lugar também, de entender o sofrimento dele, de viver isso com ele, de estar nesse lugar de parceria. E será que Deus, e aí eu me pergunto muito assim, porque é um lugar que eu me bato. Uma vez eu vi o Juliano Som pregando isso. Será que Deus está mais preocupado com o 10º par de sapatos que eu compro ou com uma criança que está passando fome num bairro distante aqui, até mesmo aqui em Itamaraju? E será que eu tenho pelo menos gastado tempo orando por essas coisas? Por coisas sociais, por coisas que a gente tem que manifestar, e a gente vai ler depois sobre a natureza ansiar a manifestação dos filhos de Deus. Então a gente tem que estar nesse lugar. E aí a gente vai para o próximo slide, que diz assim: todo intercessor é um amigo de Deus, que está entre o povo e os juízos dele para o seu povo. E aí, a gente vai ter 3 exemplos na Bíblia. Na verdade, a gente vai ter muito mais exemplos na Bíblia, mas eu vou citar 3 aqui, só para não ficar a noite toda. E o primeiro que a gente vai citar aqui é Neemias. Pode passar esse slide. Neemias não é muito famoso, assim. É famoso, mas não é famoso. E a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender também é o contexto que Neemias estava. E Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, mais ou menos ali onde é o Irã hoje. E depois que ele recebeu a notícia que Israel e Jerusalém estava totalmente destruída, ele tem algumas atitudes. A gente pode dizer assim: ele lamentou, ele jejuou, ele começou a trabalhar. Esse homem entendia o valor de ser um intercessor. E a gente vai para Neemias 1:4, que a gente vai ler um pouco sobre isso. Quais foram as ações que eles tiveram? Neemias 1:4. Ele não precisava, tá? Neemias não precisava entrar nesse lugar de intercessão. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida boa, ele não faltava nada para ele, ele não precisava se colocar nesse lugar de reconstrução das coisas que Deus ama. Neemias 1:4. Aleluia. É só 1:4, é bem curto. E aí, fala um pouco sobre, depois que ele ouviu essa notícia que Jerusalém foi totalmente derrubada, que as portas foram queimadas. Diz assim, eu estou lendo na NVT, tá, gente? Quando eu vi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, jejuei e orei ao Deus dos céus. E aí a gente conhece, a maioria das pessoas que vão conhecer a história de Neemias, ele começa todo um processo de reconstrução da cidade de Deus, que é Jerusalém. Então, ele tinha tudo, ele não precisava de nada, ele estava num lugar de importância, porque ele era o copeiro do rei. E já nesse tempo, a Pérsia já era uma potência. Então, ele estava num lugar de segurança. Mas mesmo assim, ele se colocou nesse lugar. Por quê? Porque ele amava o amigo dele. E o amigo ama as coisas que o outro amigo ama. Sabe? É sobre se colocar e entender que ele não olhou para si. Ele não olhou para o seu próprio umbigo. Ele olhou para o seu povo. Porque ele fazia parte. Ele olhou para as pessoas que viviam nesse contexto.
ele olhou para essas pessoas que precisavam de uma casa, de um lar, uma reconstrução de Jerusalém, a cidade de Deus, que foi totalmente desolada. Ele sentiu a dor no coração de Deus. E aqui, nesse livro de Neemias, não tem... Depois que a gente leu o 4 aqui, ele tem a oração dele falando sobre as coisas que aconteceram com Deus, de pedir perdão, de entrar nesse lugar de povo e pedir perdão. Senhor, nos perdoa pelos pecados que cometemos. É importante frisar também que, não sei se todo mundo conhece, mas Neemias, ele vive num contexto de pós-exílio, ou seja, depois que Israel ela foi tomada pela Síria e pelos persas, eles foram levados cativos e foram morar na Babilônia. E aqui, Jerusalém totalmente destruída, todo esse contexto acontecendo. E aí, a gente passa para o segundo cara, que é Abraão. Abraão era o primeiro, né? De Israel, é o primeiro. A promessa começou nele, o pai das multidões. E a gente vai para Gênesis 18, 16, para a gente entender esse contexto. Gênesis 18, 16. E o subtítulo do texto diz assim: Abraão intercede por Sodoma. Por Sodoma? Sim, por Sodoma. É claro que Deus ele tacou fogo em Sodoma depois, mas quem precisava ser salvo foi. Gênesis 18, 16. E aqui, é um pouco antes de acontecer tudo isso, Abraão ele tem um encontro com 3 anjos. Alguns dizem que é Deus, é o próprio Deus que está almoçando com Abraão. Eu acredito que seja também. E a gente vai ler agora. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? E aí, aqui já está no contexto de intercessão. Ele já coloca nesse lugar de se colocar entre Deus e os juízos de Deus ao seu povo. E aí a gente volta. Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não pouparás por causa deles? Claro que não faria tal coisa. Destruir o justo com o perverso, afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar, e esse é o lugar de intercessão. Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor diz: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. E aí ele
vai argumentando com Deus, vai falando com Deus. E é claro que ele está orando aqui e ele estava pensando era no sobrinho dele, Ló, né? Era no sobrinho dele, de Ló, mas olha o lugar que ele se coloca, de argumentar com Deus. Deus, o Senhor é justo, o Senhor não destrói o justo, o Senhor não faz injustiça. Por amor, quem você é, você não pode fazer isso, porque este é quem você é. O Senhor é justo, isso é um atributo, Senhor. E é engraçado que no começo, quando a gente leu o 17, o próprio Deus fala: esconderei de Abraão o que estou a fazer, esconderei do meu amigo Abraão o que estou a fazer. Então todo intercessor é amigo de Deus. E ser amigo de Deus custa tudo. Eu ia falar custa muito, mas custa tudo. Tudo, tudo, tudo. Abraão, quando a gente olha para a vida de Abraão, ele deixou sua casa, ele deixou sua terra, ele deixou sua família, ele deixou os seus sonhos, ele deixou tudo que ele tinha para viver a promessa de um amigo, para viver a promessa do Deus dele. E será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem vivido o que Deus quer para a gente? Será que a gente tem estado no lugar de perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É claro que muitas vezes Deus ele coloca a paz, ou ele tira a paz dos nossos corações para ver se o caminho que a gente está seguindo é o caminho que ele quer. Só que alguns ainda não têm essa sensibilidade. Alguns têm, mas outros não têm. E a gente consegue entender também que o nível de intimidade que Deus tinha com Abraão, de tipo, Deus não conseguir esconder alguma coisa de Abraão. Eu vou falar para o meu amigo Abraão o que eu quero fazer, porque eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Se colocar no lugar de interceder por um povo que odiava a Deus, e principalmente por seus atos. E aqui a gente está falando de Sodoma, mas se a gente passar para Israel, é a mesma coisa. Israel muitas vezes abandonava o seu Deus, por amor a outras coisas, por amor a outros deuses, por amor a Baal, por amor a deuses que estavam ali nos seus vizinhos, e eles não estavam preocupados olhando para a beleza de Deus. Eles estavam preocupados olhando para os lados. O que meu vizinho está fazendo? Os cananeus, eles servem a Baal. Então a gente vai servir a Baal, porque eu acho que está funcionando. Ao invés de se concentrar naquele que realmente importa. E aí, a gente tem que entender também que o coração de um intercessor nunca vai ser egoísta. Nunca vai pensar sobre mim. É sobre mim, é sobre o meu chamado. Deus, qual que é o meu chamado? Eu acho que a gente tem tantas coisas para se preocupar antes de se perguntar coisas assim. Deus, o que o Senhor tem para a sua igreja? O que eu posso fazer para ajudar a sua noiva a conhecer mais profundamente quem tu és? É sobre estar nesse lugar, sabe? De não ter egoísmo no coração, de não pensar sobre si 24 horas. É de entender esse contexto. E aí, a gente vai para o nosso último exemplo, que é um rapaz chamado Moisés. E a gente eu amo essa história. É meio triste o que acontece nela, mas a gente vai para Êxodo 32, versículo 9. E aí toda uma história que acontece, gente. Essa história aqui é justamente a história que o povo faz um bezerro de ouro e acontece tudo aquilo lá. Êxodo 32, versículo 9. Amém? Diz assim: então o Senhor declarou:
Vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés tinha alguma coisa a perder aqui? Não tinha. Só ia ganhar. Ele ia ser o novo Abraão. Deus ia começar tudo a partir dele novamente. E aí o que acontece? O que Moisés tenta fazer? Ele intercede pelo povo. E aí a gente leu 11 agora. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles, por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu do monte. Tá. O primeiro ponto é que Moisés ele não tinha nada a perder. Moisés só ia ganhar ali. Só que ele colocou-se no lugar de intercessor. Ele colocou no lugar de olhar para o povo dele, para a coisa que Deus ama, que é o povo de Israel, para a noiva dele, e interceder por essa noiva. Deus, o Senhor prometeste, o Senhor prometeu isso. E Deus, aí a gente tem muitas coisas assim que a gente pensa, né? Será que Deus queria mesmo destruir? Ou ele queria que o amigo dele amasse a coisa que ele mais ama também? E a gente olha para isso e a gente percebe. E aí a gente vai para Êxodo 33, versículo 1 e 7, versículo 1 ao 17, que é a segunda parte dessa história aí. Moisés já tinha feito muitas coisas com o povo. É engraçado porque Moisés, para Deus, ele é bonzinho. Deus não faz isso com o seu povo. Mas quando Moisés ele desce para falar com o povo, ele desce a paulada em todo mundo. Bota o povo para beber água com um bezerro derretido dentro. Acho que, se eu não me engano, exterminam uma galera também. Então, acontece muitas coisas assim. Então, o intercessor ele sempre fica naquele meio, assim, sabe? De Deus, não mata todo mundo, mas daqui a pouco, mas deixa comigo também que eu vou fazer o que tem que fazer. E aí, Êxodo 33, 17, do 1 ao 17. O Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o seu povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, darei esta terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amoreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do tempo. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos, enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram para o Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar seus ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele. Olha que coisa legal. Deus, a gente acabou de ler que Deus ele queria matar o povo. E aí Moisés ele conseguiu, não vai matar mais. Não já estava no lucro? Estava bom demais. Deus não vai matar a gente, ele vai mandar um anjo e a gente vai
viver a nossa promessa que a gente tem com Deus. Só que Moisés, ele se coloca de novo nesse lugar de intercessão. Ele se coloca no lugar de novo de intercessão de Deus. E a gente vai ler agora que em algumas Bíblias está a tenda do encontro, ou algo do tipo. Moisés, ele vai voltar a interceder a Deus. Por quê? Versículo 8. Sempre que Moisés dirigia a esta tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observava Moisés até ele entrar à tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor, e aí ele começa a interceder. Tu me ordenaste, leve este povo, mas não dissestes quem enviaria comigo. Declaraste, eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor, pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Ele se colocou nesse lugar de novo. Deus não ia com esse povo, mas ele se colocou no lugar de novo, de intercessão. E olha as palavras de Moisés. Como o Senhor quer mandar a gente sem o Senhor? Se é a tua presença que faz a gente diferente de tudo. Se é a tua presença que deixa a gente diferente de todos os outros povos. E daí a gente vai para algumas coisas que a gente percebe, características que se repetem em todos os intercessores da Bíblia, que é características de um verdadeiro intercessor. E o primeiro ponto é que todo intercessor ele tem amor e zelo pelas coisas que Deus ama. E o que Deus ama? João 3,16. Ele ama a sua igreja, ele ama a sua criação, ele ama o plano que ele tem para a gente. Ele ama os nossos corações. Deus, o nosso Deus, é o Deus que ele volta por causa de uma ovelha. Ele ama a gente em coletivo, mas ele ama a gente também singularmente, no nosso secreto. As coisas, elas perdem um valor se comparadas às coisas que Deus tem para a gente. Todo intercessor, ele entendeu que nada mais vai ganhar o coração dele. Nada mais vai tocar o coração desse cara. Nada mais. Nada, 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 nada. E a gente vai para um texto que eu amo muito, e lá na igreja a gente estudou esses dias, que é 2 Coríntios 4, versículo 8. É um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Foi até assunto de um dos lédicos, meu lédico final, no meu curso que eu tive lá. E é justamente sobre isso. Paulo, ele era um intercessor. Paulo entendia a importância de estar nesse lugar de intercessão, de estar nesse lugar de oração, de viver a vida de oração que Deus ele quer para os seus filhos, de ter intimidade com Ele. 2 Coríntios 4, 8. Amém? Diz assim, de todos os lados somos pressionados,
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Esse cara, ele entendeu que a vida dele não tem valor. A vida dele, os gostos dele, as vontades deles não têm mais valor. Ele vive por uma causa. Ele vive por uma coisa que é eterna, por uma coisa que realmente vale a pena gastar os nossos dias, vale a pena gastar o nosso tempo. A gente sabe que os mais velhos sempre vão dizer, né, que a coisa mais importante que a gente vai ter é o tempo. Porque tempo a gente não compra, tempo não volta, é o que a gente tem. E o que a gente faz com o nosso tempo? Tempo é uma graça que Deus dá. É um presente merecido. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem de vida. Mas será que a gente tem gastado os nossos corações neste lugar? Gastado as nossas vidas nesse lugar de amor por Jesus? Eu queria ler a parte B, a partir do 16, nesse mesmo capítulo, que diz assim. Paulo fala assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos o olhar não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós como humanos, a gente tende a ser muito racional, né? Só que quando aqui ninguém é ateu, amém? Aqui ninguém é ateu. Então a gente entende que tudo que a gente faz para Deus vale a pena muito mais do que fazer coisas, sei lá, secularmente. Eu não estou pregando um dualismo, mas a gente entende também que viver e gastar o nosso tempo em coisas que são eternas vale muito mais a pena do que gastar o nosso tempo, gastar os nossos esforços totalmente em coisas que vão passar. A gente olha os investimentos, é como se eu fosse investir em uma coisa que só vai me dar lucro até daqui a um ano. Depois de um ano, para de me dar lucro e eu perdi todo o meu investimento. Ou investir em uma coisa que sempre vai me dar lucro por toda a eternidade. Então é lógico, a gente investir em uma coisa que é eterna a uma coisa que vai passar. O amigo de Deus, ele tem uma intimidade profunda com Deus. E a gente tem que entender isso. Talvez aqui muitos não tenham uma intimidade profunda com Deus, talvez estejam caminhando para esse lugar. E é importante a gente entender, e aí a gente vai para Mateus 5 ou 6, se eu não me engano, eu sempre confundo, mas Deus ali, ele falando sobre a oração do Pai Nosso, é importante frisar uma parte que ele fala assim que vai para o seu quarto, fecha a porta e ora para o seu Pai, que já está em secreto. E é um trecho de um livro que eu amo, do Bob Sorge, Segredos do Lugar Secreto, não sei se vocês já leram, que diz que ele frisa essa parte, o seu Pai que já está em secreto. É importante a gente entender que muitas vezes a gente acha que a gente vai atrair, a gente entra no quarto e a gente tem que atrair a presença de Deus. Só que o que Jesus fala é que Jesus já está no quarto. A gente não tem que atrair Deus. Até porque se a gente tivesse que atrair Deus, Ele não viria. A gente não tem competência o suficiente para atrair a vontade dEle, para atrair a presença dEle. A gente não tem a santidade o suficiente para atrair. É Ele que vem. Ele já está no quarto. Ele convida a gente para esse lugar de intimidade,
de viver o que Ele tem para a gente. A intercessão é justamente isso, é intimidade com Deus. E um ponto a se frisar também é que a intercessão nunca é sobre as necessidades humanas, mas sim sobre o propósito divino. Então, a gente tem que entender uma coisa. Uma vez, a gente estava debatendo alguma coisa sobre adoração profética. Tem ficado mais popular esse termo, né? De adoração profética, disso aqui. E aí eu falei, cara, perguntei para o Caio, que é um dos líderes da F-Hop, o que diferencia uma adoração profética de uma adoração normal? Perguntei para ele. E ele falou, nem nada. Porque toda adoração, ela deve ser apontada para Cristo. E toda profecia, e todo espírito de profecia, ele justamente aponta para Cristo. Então, tudo tem que apontar para Cristo. Sempre. Toda adoração deve ser profética. Porque se não for profética, não é cristã. É sobre entender esse lugar de... E aí, a gente como ministro de louvor, eu não sei, Vinícius, mas eu tenho muitos ciúmes de canções que cantam nos altares. Canções que são muito mais eucêntricas. Canções que conduzem mais para o bem-estar. Canções que falam muito mais sobre si do que sobre ele, sabe? Tipo assim, eu sempre fui claro, cara, eu nunca vou cantar esse tipo de coisa. Porque eu não acredito que seja isso. Um culto não é para eu me fazer sentir bem. O culto é justamente para louvar a Deus. Não é sobre mim o culto. Não é sobre, o irmão, não gosto que o irmão toque esse louvor e ele sempre toca. Não é sobre você, irmão. É sobre a igreja de Cristo. É sobre os planos de Deus que Ele tem. É sobre cantar sobre Jesus. E cantando sobre Jesus, nós somos curados das nossas mazelas. É cantando sobre Jesus que nós somos curados das nossas tristezas, das nossas dificuldades, dos nossos vícios. É cantando sobre Ele, não é cantando sobre nós. Então é muito sobre viver esse lugar. Homens que tiraram do seu vocabulário eu, meu chamado, minhas coisas, é tudo para mim. A gente, infelizmente, sabe que é muito comum no nosso contexto protestante hoje, mas que a igreja esteja alerta, sabe? É de entender que é tudo sobre Jesus. Nunca é sobre mim, nunca é sobre as minhas coisas, mas Jesus, como eu posso te servir da melhor forma? Como eu posso te agradar da melhor forma? Como eu posso olhar para ti da melhor forma? Como eu posso servir a tua noiva? É sobre o irmão que chega aqui mais cedo, limpa esse templo, arruma o som, deixa tudo perfeito, para os irmãos que chegam um pouco mais tarde, eles estarem no conforto, no ar-condicionado e sentirem a presença de Deus. É muito mais sobre os olhos de Deus nos verem do que os olhos humanos nos verem. E é muito mais também sobre entender onde a gente coloca o nosso investimento. E a gente vai para Mateus 13, versículo 44. Inclusive é uma canção que eu canto muito lá na igreja, nas casas de oração que a gente faz. O pastor deve estar cansado já dessa canção. Cansado. Não é não, pastor? Que é a parábola do tesouro escondido. Na verdade, a gente vai ler o 45, tá? O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola grande, de grande valor, vendeu tudo o que tinha. Com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. É justamente sobre isso. Quando a gente entende que algo eterno, que Ele nos dá, que Ele dá o privilégio da gente ter, Ele nos dá de graça, um favor imerecido, sem a gente precisar, sem a gente ter mérito nenhum. Ele nos dá isso, e a gente entende o valor dessa pérola. A gente vende tudo que a gente tinha. A gente vende os nossos sonhos, a gente vende as coisas que a gente julgava importantes, o meu bem-estar, as minhas coisas que eu definia como importantes para mim. E eu
passo a acreditar no que Deus tem para mim, no melhor de Deus para mim. E muitas vezes, o melhor de Deus para a gente, às vezes, não é tão confortável. Às vezes, dói um pouco. Porque eu creio muito que Deus, Ele trata com seus filhos de maneira pedagógica sempre. Sempre. Ele sempre vai tratar como um pai cuidando de um filho. E muitas vezes, aqui tem muitos pais, aqui todos aqui são filhos, a gente entende que a correção, ela faz parte da educação. E quando a gente não corrige, a gente está fazendo mal para os nossos filhos. Então, é muito sobre entender também esse lugar. Ô, Thaís. Vamos fazer um intervalo, gente? 5 minutos, só para tomar uma aguinha. Amém? Um cafezinho. Tem que dar uma encurtadinha legal. Terminar a aula na próxima, você pode fazer isso. Deixa eu... Enquanto você estava lendo aqui, eu estava lendo Mateus 13, esses dias, eu estava pensando, porque eu tinha uma dúvida. Eu falei assim, o reino de Deus é como um negociante, né, que vai ali. Aí eu fiquei pensando assim, aí ele fala sobre vender as nossas coisas para comprar Cristo. Aí eu fiquei pensando, cara, que eu dei na cabeça, fiquei pensando, se eu vou vender para quem? Vender para quem? Ah, sim. Minhas coisas para comprar essa pedra preciosa. E o próprio Espírito Santo, quando você volta para o texto. E o texto fala, se você for ler o texto, você vende para o próprio Deus, que é o dono dessa pedra preciosa, que é uma troca. Você vende para ele, para você adquirir, na verdade você troca com ele. Sim. E aí fica mais seguro, né? Porque eu fiquei preocupado. Se eu vou vender minha coisa, tem que ter um comprador, porque está falando aqui de vender. Tem que vender. Aí o próprio Deus falou assim, eu sou o comprador dos seus filhos. Então, tipo assim, quando a gente vende para o próprio Deus, na verdade ele não pega para ele e nos deixa sem. Ele só transforma aquilo como vontade dele, para que a gente consiga viver a vontade dele ainda tendo essa pedra preciosa. Ou seja, é um benefício total só pra gente. Sim. Entendeu? Qual que é a nossa preciosidade? Qual que é o nosso tesouro? Os nossos sonhos. E a própria Sempre Bíblia vai vai ser o dizer, nosso sonho. a própria Bíblia vai dizer, né, que ali é onde está o seu tesouro, ali deve estar o seu Exatamente. coração. Exatamente. É sobre viver isso. Mas é isso, se você quiser, Eu pra acho não que resumir, a aula tá muito boa pra você pode ir. uns 45, eu terminar umas 9, Aí você vou falar só isso aqui. na aula que vem aqui. Pode ser. Eu liguei, falei 10 minutos. É complicado.
som. E aí, galera, vamos voltar? Liga, né? Thaís, qual que é a senha? Um da Samsung que é bom também. Amém, gente? Vamos voltar? Coisinhas leves. Jesus, minha terra. Aleluia, aleluia. O Cordeiro venceu, gente. Amém? Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Tá gostoso aí o biscoito, tá tudo legal. Mas a gente tem que dar continuidade, senão a gente não sai daqui hoje. Hã? Quem dera. Quem me dera. Eu falei, que dia é hoje? Só Jesus. Amém, gente? Estão comigo aqui? Então a gente falou sobre as características de um verdadeiro intercessor. Nós falamos sobre 3 homens intercessores, que a gente já viu na Bíblia. Nós falamos sobre a intercessão, é sobre entrar em parceria com Deus. Nós falamos também e definimos o que é a intercessão e coisas que também não é intercessão. E a gente vai para um termo mais histórico, um tempo mais histórico, que é quem intercede no Velho Testamento. É preciso entender isso porque muitas igrejas hoje conduzem as suas igrejas, muitos líderes ainda, hoje conduzem a sua igreja como se estivesse no Velho Testamento. E é importante a gente entender que a gente não está mais no Velho Testamento, gente. Amém? Jesus morreu na cruz pela gente. O véu se rompeu. Nós cremos nisso. Amém? Então, quem intercede no Velho Testamento? Quem intercedia no Velho Testamento, depois de Moisés, ele constitui o tabernáculo, ali no deserto ainda. E Deus ele constitui o sumo sacerdote e toda a família de Arão, para baixo ali, e os seus descendentes, seriam os sacerdotes, os levitas, no caso, né? E aí a gente vai ler Levítico 16, 32. Levítico 16, 32. Que vai falar um pouco sobre isso. Sobre o chamado de Deus para os levitas. Quem é ministro de louvor, já ouviu muito essa, né? O levita ali, ó, o levita. É complicado, gente. Só Jesus. Levítico 16, 32. Diz assim: nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sumo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar do seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Então, quem fazia a intercessão no Velho Testamento, depois ali de Moisés, era justamente os sumos sacerdotes, os levitas. Eles eram encarregados de pegar a oferta do povo, o cordeiro,
a pomba, ou qualquer animal que fosse ali que Deus instituiu. Se fosse muito grande, era uma vaca. Mas ele pegava essa oferta e entregava a Deus. Então a gente não tinha acesso à comunhão com Deus. Era só uma família, era só uma tribo. E essa tribo era Levi. Então era limitado para essa tribo. Pessoas, existe um grande debate na igreja, né, de predestinação ou não. Nesse caso existia predestinação. Se você nasceu na tribo de Levi, você teria esse direito de entrar no tabernáculo, de entrar no templo depois que foi construído com Salomão, de entrar no Santíssimo Lugar e apresentar a oferta. E depois disso, a gente entende também que ali no Josué 13:14, a gente vai entender uma coisa também, que essa tribo de Levi, que foi separada só para isso. A tribo de Levi ela foi separada só para o serviço dos santos, só para o serviço a Deus. Essas pessoas, Josué 13:14, vai dizer uma coisa particular delas. Josué 13:14. Uma herança para a tribo de Levi. Todas as tribos, as 12 tribos de Israel, elas receberam herança. Então, cada uma das tribos, elas tinham direito a uma parte da terra que Deus tinha designado para o seu povo. Só que a tribo de Levi, Deus não deu terra. Eles não tiveram terra. E aqui Moisés, ele fala, né? Josué 13:14 diz assim: Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Deuteronômio 10, versículo 9, diz assim também: Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é sua herança, conforme o Senhor, teu Deus, lhe disse. Então, no Velho Testamento, a tribo de Levi era encarregada, porque o Senhor era sua herança. E era embutido neles que só essas pessoas teriam direito a entrar na presença de Deus. E depois que o véu ele se rasga, a gente entende que Deus ele chama todos nós para esse lugar. Todos nós somos convidados a ser levitas. Então, todo filho de Deus, a gente vai usar esse termo, levita, todo filho de Deus é um levita. Não é só o cara que canta. Não é só o pastor. Geralmente é só o cara que canta, né? Mas todos nós devemos ser levitas. Por quê? Porque a herança do levita é o Senhor. Não está em coisas que a gente espera nessa presente era. Está nas coisas que Deus nos prometeu para a futura era. Para viver isso. E aí a gente vai para uma pergunta que é muito boa. Eu amo essa pergunta. E aí a gente termina a nossa noite com ela. Senão vai ficar muito extenso. Tá. Por que devemos interceder? Eu acho que são muitas respostas. Mas a primeira resposta pode passar. Porque Deus quer. Ele quer que a gente interceda. Porque Ele intercedeu primeiro. E aí você pode passar de novo. Foram histórias mencionadas anteriormente, desses 3 intercessores que a gente leu hoje aqui. Deus queria realmente destruir Sodoma com Ló lá dentro? Não. Ele queria conhecer o coração de Abraão. Deus ele queria destruir o seu povo no deserto? Ele queria começar uma nova descendência a partir de Moisés? Não. Ele queria conhecer o coração de Moisés. Deus realmente ele queria deixar o seu povo espalhado pelas nações, sem casa, sem lar, como Jerusalém estava, toda arrasada?
Não. Nunca foi esse o plano de Deus. Mas ele queria conhecer o coração do intercessor. Ezequiel 22:30 diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha, para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus, ele procura intercessores, pessoas que se colocam na brecha, pessoas que estão a par das coisas que estão acontecendo no mundo e intercedem. Deus, vem com sua justiça. Deus, vem com o seu reino. Faz o que o Senhor quer fazer neste lugar, o que o Senhor quer fazer com este povo, o que o Senhor quer fazer com a Peniel, o que o Senhor quer fazer em Itamaraju. E uma frase que eu vim aqui na última conferência que vocês tiveram, quando o Davi estava aqui, e vocês repetiram assim: Itamaraju é do Senhor Jesus. Amém? E é justamente isso. É viver intercessão sobre isso. Itamaraju é do Senhor Jesus. Todos os reinos são de Cristo. Então, a gente deve interceder por essas coisas. Deus vem fazer o seu reino em Itamaraju. Vem fazer a sua justiça em Itamaraju. Porque toda vez que o reino de Deus vem, acontece uma manifestação da futura era. Nessa era. Invade a era que Ele promete para a gente. Invade a era que Ele vai reinar. Que tudo vai estar bem. Como Apocalipse 21:30, se eu não me engano, diz que Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E não haverá dor, nem tristeza, nem angústia, nada. Então, toda vez que a gente declara o reino de Deus e a natureza aguarda a nossa manifestação, nós estamos fazendo o que Deus quer, que é a intercessão. Então, Deus ama quando colocamos as coisas dele em primeiro lugar. E em primeiro lugar é até na frente do nosso bem-estar. Eu, quando estava morando em Florianópolis, fazendo esse curso, eu sinceramente não queria voltar. Não queria voltar para Itamaraju. Por muitos motivos, mas eu não queria voltar. Só que eu voltei, porque eu entendi que era o que Deus queria. Foi muito, esse período de transição de volta foi muito difícil para mim. Passei assim uns 6, 7 meses na luta. Mas hoje eu entendo que era o que Deus queria, sabe? Aleluia. Exatamente. E é justamente sobre isso, sabe? É sobre viver o que Deus quer pra gente. Mesmo que muitas vezes não seja a nossa vontade. Então, viver a vontade dele, muitas vezes, não é uma coisa muito cômoda pra gente. E o segundo porque é um mandamento, e já está aqui. E aí a gente vai ler Isaías 62, versículos 6 e 7. Esse é bom demais. Esse aqui é um dos textos que eu mais amo. 62, do 6 ao 7. Diz assim: Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra. Até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Então, a gente entende que essa é a vontade de Deus. Que Jerusalém, ela seja motivo de orgulho para toda a terra. Quando Cristo reinar 1000 anos naquele lugar. E todas as nações virão e contemplarão o Filho de Deus, o Cordeiro que venceu a morte, reinar sobre tudo e todos. E é para isso que a gente intercede. É pelo reino que está vindo. A gente vive não por esta era, mas a gente vive por uma era que a gente tem certeza. E isso é fé. Tem certeza que Ele vai reinar e que tudo vai ficar bem, tudo vai estar no poder dEle, tudo vai estar com Ele.
Porque é um mandamento. E porque a intercessão, ela não traz transformação não só para o nosso cotidiano, mas dentro de nós também. Tem uma frase de uma música que a gente cantava muito antigamente, que é: e a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás, e partes de ti vão me preenchendo. Enquanto mais eu me aproximo de você, Jesus. Mas, como é que é? Eu esqueci. Mais semelhante a ti eu me torno. E toda vez que a gente vai se aproximar de Deus, mais semelhante a Ele a gente fica. A intercessão, ela tem um poder de mudar o nosso contexto, como cidade, como igreja, como tudo. Mas a intercessão, ela tem um poder também de mudar o nosso coração. De mudar quem a gente é, as nossas velhas naturezas, as coisas ruins que a gente deixou para trás. E o terceiro ponto, e o último que eu quero falar nessa noite, é um dos mais importantes também, mas porque a gente está em intensa guerra espiritual. A gente está em intensa guerra espiritual. A gente não consegue ver essa guerra acontecendo. Algumas teologias sistemáticas, elas definem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu é o que Paulo ele descreve ali, é onde Deus está, onde a sala do trono está, onde tudo acontece ali. O segundo céu é o que a gente não consegue ver, mas que a gente consegue interpretar como o mundo espiritual. Então é tudo que está acontecendo, é onde as potestades, os governos da terra estão atuando e toda a guerra espiritual está acontecendo e a gente não consegue ver. E o primeiro céu é o que a gente vê, é o que a gente consegue ver. E muitas são as advertências que os apóstolos nos dão, que os profetas nos dão, sobre estar nesse lugar de vigilância. E a gente vai ler Efésios 2, versículo 1, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, não é contra a carne que a gente luta. Não é contra o nosso vizinho encrenqueiro que a gente luta. Não é contra o nosso chefe, que muitas vezes é desonesto, que a gente luta. Não é contra o cara que bate no trânsito e sai sem falar nada que a gente luta. Mas são coisas, a gente luta contra coisas que a gente não consegue ver. E estar nesse lugar de vigilância, de oração, é extremamente vital. Vital mesmo. É sobrevivência. Um crente que não ora é um crente desprotegido. Imagina ir para uma guerra sem colete, sem nada, sem capacete, sem nada. E Paulo ele dá esse exemplo aqui de capacete da salvação, de couraça da justiça, porque é justamente isso, é uma guerra. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E muitas vezes a gente pensa assim: por que esse cara não aceita Jesus? Já fiz de tanta coisa para esse cara aceitar e ele não consegue ter esse encontro com Deus. Porque existem forças atuando para que essas pessoas não consigam aceitar Jesus. Existem coisas que a gente não consegue ver, que está atuando na sociedade, que está atuando na moda, que está atuando nas tendências, para que essas pessoas não consigam encontrar Jesus. E qual que é o nosso papel nisso tudo? Além de estar sóbrios, além de viver uma vida de oração, de estar nesse lugar dos muros de oração, é intercedendo.
é intercedendo por pessoas que ainda não foram salvas, é interceder por pessoas que ainda não conheceram o quanto Jesus é precioso, o quanto Jesus é belo, o quanto Jesus é amável, o quanto Jesus é tudo que a gente tem. E a gente termina com: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É sobre isso, gente. É sobre estar sóbrios, é sobre vigiar, é sobre orar. Não porque é uma coisa que Deus pede, mas é porque a nossa relação com Ele é um relacionamento profundo de amor com Ele. Amém? Se a gente não vigiar, com certeza a gente vai cair. E a gente não quer isso. A gente quer partilhar do reino dEle. A gente quer estar com Ele nos 1000 anos, estar com Ele no reino por toda a eternidade, estar com Ele na eternidade, vivendo isso. O que Ele nos prometeu desde antes da fundação do mundo. Amém? É isso que eu tenho para dizer nesta noite. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Nós te exaltamos, Jesus. Obrigado por tudo que tens feito nas nossas vidas, Pai. Por esse livre acesso, Jesus. Aleluia. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa é porto seguro, contigo eu quero habitar. Sim, Jesus. Eu não darei, nós não daremos aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem o lugar. Eu não darei, nós não daremos. as minhas pálpebras, Nos encontre, Jesus. que eu seja esse lugar. Aleluia. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, Meu maior amor. pelas madrugadas. Minha alma canta Yeshua, saudades. Yeshua, saudade. Yeshua, 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 saudade. Yeshua, saudade. Oh, sim, Jesus. Fendeste o céu, só se desceste aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesses o
Oh, Se se, descesses aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer e saudade, Yeshua. saudades de ti, Yeshua, saudade, Yeshua, e se apresse. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui. Sem te ter. Meu maior pelas madrugadas, A minha alma canta. Yeshua. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ah, Senhor, nós somos tão gratos por quem Tu és nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se revela. O Senhor se revela aos Teus filhos, Jesus. Nós somos gratos a Ti pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desceu da Sua glória. O Senhor fez-se como nós. O Senhor sofreu as dores e nos deu um lugar que está do lado do Seu, Jesus. Nos deu o privilégio de sentar-se à Sua mesa. Nós somos gratos porque o Senhor resgatou a comunhão que a gente tinha perdido contigo. Ah, Deus, não nos deixa agir como quem não tem comunhão contigo, como quem delega coisas para os líderes em vez da gente fazer. Uma intimidade, Senhor. Nós precisamos ter intimidade em Ti e contigo, Jesus. Pois essa é a vida eterna. É Te conhecer eternamente. Eternamente, Senhor. É uma vida de oração, uma vida, Senhor, neste lugar, de amor pelas Tuas palavras, de amor pela Sua presença, Jesus. Nos encontra neste lugar, nos muros de oração, atentos à Sua voz. Ah, Senhor, coloca um senso de urgência nos nossos corações. Que a gente venha entender o valor da Sua presença, Senhor. O Senhor é o Deus que fez tudo. E o Senhor mora em um ninguém igual a mim, Senhor. O Senhor se faz acessível. O Senhor se faz acessível. O Senhor é um Deus acessível. Que ouve, Senhor, a batida dos nossos corações. Que sabe quantos pelos na nossa cabeça a gente tem. O Senhor sabe todos os nossos detalhes. Ah, Senhor, nos encontra neste lugar. Faz-nos entender a importância de estar com os olhos fixados em coisas que são eternas, coisas que são suas. De vender tudo que a gente tem para comprar a pérola, que é o Senhor. O Senhor é a nossa pérola, Senhor. Tira o medo que a gente tem. Tira toda submissão. Tira toda aquilo, Senhor, que não é teu dos nossos corações. Tira toda insubmissão dos nossos corações, Senhor. Faz-nos mais humildes. Faz-nos mais mansos, Senhor. Encontra-nos neste lugar, Senhor. Encontra-nos neste lugar, Jesus. Aleluia.
Nós somos tão gratos a Ti. Nos encontra. Estou subindo ao monte Sim, Jesus. santo de Sião. Aleluia. E vou tocar os céus com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Nós estamos subindo. E vou tocar os céus com meu coração em adoração. Aleluia. Nada vai me abalar. Sim, Junto à pedra estou. Tu és Jesus. Pedra preciosa. Nós vendemos tudo por Ti, Jesus. Nada vai me abalar. Obrigado, Senhor. Junto à pedra estou. Pedra preciosa, E nada vai me abalar. junto à pedra estou. Pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Pedra preciosa, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu. Sim, Jesus. Inabalável. 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 Pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável. Inabalável. Preciosa. Sim, Jesus. Inabalável. Estamos em Ti, Jesus. Nada nos abalará. Aleluia. Amém. Vamos encerrar. Agradecer a Deus por esse momento de misericórdia nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo que tens feito, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar, através dessas pessoas. Nós te agradecemos pela Peniel, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos dá corações aptos a te ouvir. Estamos aqui para te louvar e engrandecer o seu nome, Jesus. Que o Senhor possa estar conosco neste resto de semana, que o Senhor venha estar conosco nesses meses que a gente vai passar. Que os nossos olhos venham estar fixados em Ti, Senhor, na verdade de quem Tu és, Senhor. Não em coisas passageiras, mas em coisas eternas e coisas que estão em Ti. Nos encontra, Senhor. Que as palavras que foram ditas nessa noite possam germinar em nossos corações. Que a gente venha entender o valor deste lugar de oração. O valor desse lugar de intercessão, Jesus. E é por isso que te amamos, e é por isso que estamos aqui. Porque o Senhor se faz
acessível aos seus filhos. Que o Senhor possa nos levar para casa em paz. Que o Senhor possa nos guardar de todo mal. E essa é a nossa oração a Ti, Jesus. Amém. Amém.